O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, hoje para encerrar a nossa série sobre drogas, o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo Dr. Silvio Provenzano, vai dar continuidade ao tema sobre o álcool e os danos que o abuso da bebida alcoólica pode causar ao nosso organismo ao longo do tempo. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo à família Tupi. Para a gente começar hoje, então, doutor Silvio, quais os danos que o álcool pode causar ao aparelho cardiovascular? Estão dando continuidade à nossa saga, né? Já que é o terceiro domingo que a gente fala sobre o álcool, né? Em relação ao aparelho cardiovascular, Heleno, tem alguns aspectos que são interessantes. Em primeiro lugar, falar de uma coisa que é o paradoxo francês. O que é isso? Foi observado, por exemplo, que a alimentação na França, que é rica em gorduras, né, aqueles patês, aquele negócio todo, não é exatamente um exemplo de dieta saudável. Contudo, é um país que tem uma incidência de doença cardiovascular relativamente pequena. Esse é o grande paradoxo que a gente tem que avaliar. Aí foi visto, né, o hábito francês de tomar o vinho tinto. Então existe no vinho tinto, já que os pacientes sempre me perguntam, posso tomar uma garrafa de vinho? Não, a garrafa não é demais. Você pode tomar 2 cálices, um copo de vinho tinto por dia. E não é o vinho branco, é o vinho tinto. Certo. Porque tem uma substância que é o fenoterol, é o revesterol. O revesterol é uma substância antioxidante e que tem um efeito protetor no vaso sanguíneo. Isso tem no vinho tinto. E mesmo assim em pequena quantidade, não em quantidade exagerada. A cerveja não tem. Outras bebidas destiladas também não têm esse tipo de substância. Isso justifica a presença desse tipo de substância e um efeito protetor sobre o coração. Porém, o álcool tem um efeito tóxico direto no músculo cardíaco, Heleno. Diminui, inclusive, a força de contração do coração. E saber que a insuficiência cardíaca, que tem como sua principal causa a doença isquêmica do coração, aquele indivíduo que sofre um infarto, o músculo cardíaco, portanto, deixa de funcionar e se torna insuficiente. A segunda causa mais importante depois da isquemia é a chamada miocardiopatia alcoólica. É um efeito direto causado pelo etanol no músculo do coração. E como é que o senhor da família Tupi pode tentar identificar alguém que tenha isso? É um indivíduo que não tenha tido um infarto e que começa a sentir um desconforto no peito, uma falta de ar, as pernas começam a ficar inchadas, progressivamente vai começar a aparecer inchação também na região do abdômen, esforço. Ele tolera muito mal, aquele indivíduo que para subir uma escada tem que parar. Esse indivíduo deve, evidentemente, procurar a nível de posto de saúde, ambulatório, vai ser provavelmente encaminhado ao cardiologista, vai fazer um ecocardiograma e aí a gente vai identificar que ele tem uma dilatação do coração. Afastando-se as doenças isquêmicas, provavelmente o álcool é o agente causador direto. O álcool também provoca uma alteração com relação ao metabolismo das gorduras, dos lipídios. Que efeito é esse? O álcool ele se transforma em triglicerídeo. Isso vai aumentar a VLDL, que é um tipo de partícula específica do colesterol, que tem um potencial de causar a placa de gordura maior. Então, o indivíduo que tem o hábito de consumir grandes quantidades de álcool, Heleno, ele vai ter os níveis de VLDL aumentados e, normalmente, níveis do bom colesterol baixos, o que, aliás, é um achado comum em pacientes com aumento da gordura exatamente na região da circunferência abdominal, que hoje nós reconhecemos como um fator de risco importante para a doença isquêmica. Certo, certo. Doutor Silvio, agora um outro ponto muito importante. A gestante alcoólatra bebendo durante a gravidez pode prejudicar o bebê? Com certeza pode. Na realidade, são 2 situações que a gente precisa diferenciar. A chamada síndrome alcoólica fetal, que foi descrita pela primeira vez em 1968 na França e confirmada a existência dela nos Estados Unidos em 1973. São alterações de malformações no feto associadas diretamente ao fato da gestante beber, principalmente no começo da gravidez. Essas malformações é o dismorfismo facial. Essa criança vai nascer com a fenda palpebral menor, ela tem uma cabeça menor, a gente chama isso de microcefalia. O lábio superior dessas crianças é mais fino, ela tem uma alteração, esse sulco que nós temos em cima do lábio praticamente desaparece, as narinas ficam mais estreitas, inclusive. Essas alterações faciais dão e conferem um aspecto típico a essas crianças que nascem de mães alcoólatras. Pior ainda do que o dismorfismo facial
são as alterações no sistema nervoso central da criança, que é diretamente afetado pelo consumo de álcool na mãe. O que acontece, Eliana, com relação ao sistema nervoso? Essas crianças vão ter alteração de comportamento. Elas normalmente são hiperativas, são crianças que têm uma adaptação. Além disso, essas crianças têm uma dificuldade de aprendizado muito grande. Quando a gente faz a comparação dos filhos de gestantes alcoólatras com os filhos de gestantes normais, chamados QI, teste de inteligência dessas crianças, dá valores de 60%, inclusive, inferior. Ou seja, são crianças que já nascem, Helena, com uma dificuldade maior. Essas crianças, elas têm dificuldade de atenção, de concentração, o que acarreta prejuízos na memória e, mais uma vez, com relação ao aprendizado. Além disso, são crianças que têm desajustes de comportamento, elas têm dificuldades de relacionamento social, elas têm alterações no seu desenvolvimento psicomotor e, quando adultos, são crianças que normalmente se tornam adultos, que têm uma dificuldade muito grande de manejar suas próprias dificuldades, os seus problemas pessoais. Enfim, beber durante a gravidez é totalmente desaconselhável, é uma coisa que a mulher, ao se saber grávida, ela deve imediatamente parar com o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. Dr. Silvio, o alcoolismo tem relação com o aumento da incidência de casos de câncer? Com certeza, Helena, isso vem sendo estudado há bastante tempo. A gente tem diversos trabalhos, inclusive publicações no próprio INCA aqui do Rio de Janeiro, que demonstram uma associação nítida entre o alcoolismo e um aumento na incidência dos cânceres da cavidade oral e também do faringe. Existe também a associação, viu, Helena, do álcool ao fumo, o que obviamente vai aumentar o efeito cancerígeno das duas substâncias. Por quê? O álcool ele vai atuar como solvente, permitindo que substâncias presentes no tabaco possam penetrar mais livremente nas células, alterando a resposta do DNA dessas células, criando inclusive a possibilidade de mutações, o que pode levar à origem de uma célula neoplásica que não vai ser combatida. Então, na realidade, a gente sabe que tem um aumento na incidência do câncer de laringe, temos um aumento na incidência do câncer do reto, do próprio intestino, um aumento na incidência do câncer do fígado, e aí é por conta do próprio alcoolismo, até porque 1 a 2% dos pacientes com cirrose hepática, sobre a qual a gente falou bastante semana passada, eles podem, no decorrer da sua doença, vir a apresentar um câncer primário do fígado, que a gente chama de hepatocarcinoma, que é fatal no momento que a gente descobre, raramente a gente tem condições de oferecer, está associado ao câncer do pâncreas, está associado ao câncer do esôfago, enfim. O alcoolismo, quando a gente pega dados estatísticos, casos controlados, a gente percebe que o paciente com uma neoplasia determinada, se a gente faz um inquérito com relação à bebida, a gente percebe que existe uma história de etilismo, sim. E outra coisa, quanto mais intenso for o hábito de consumir bebidas alcoólicas, e por mais tempo, o risco se torna cada vez maior. Então, em particular, as mulheres por câncer de mama, que é o câncer mais frequente nas mulheres, e que existe uma relação direta entre álcool e câncer de mama também. Por quê? Porque o álcool altera o metabolismo do hormônio produzido pelos ovários, que é o estrogênio, de tal maneira que o metabolismo do estrogênio fica diminuindo, que acarreta um aumento na concentração de estrogênio na mulher alcoólatra. Esse aumento da concentração de estrogênio, tudo indica estar relacionado ao favorecimento do aparecimento do adenocarcinoma de mama. E para encerrar, doutor Silvio, a mulher é mais sensível aos efeitos do álcool que o homem, ou isso é um mito? Não é mito, não. É verdade, Helena. Na realidade, metade da quantidade de álcool ingerida pelo homem já é maléfica para a mulher. Se a gente diz que até 2 doses de álcool por dia no indivíduo não chegam a ser tão prejudiciais assim à saúde, evidentemente que por um período de tempo relativamente curto e não diariamente, na mulher é metade dessa dosagem. Então a gente não pode permitir que a mulher beba. Na verdade, a mulher, devido à distribuição da gordura corpórea, viu, Helena? Os efeitos do etanol na mulher, eles acabam se tornando muito mais intensos. Ela se torna dependente com mais facilidade, a síndrome de abstinência, ela tem a mesma intensidade nos dois. Agora, lembrando a família Tupi, o álcool é uma droga? É a principal causa de dependência a drogas no mundo e não é diferente aqui no Brasil. E o que é pior,
a pessoa normalmente não se vê como alcoólatra, seja pelo estigma social, seja porque é uma coisa aceita. Hoje a gente sai daqui em pleno domingo, jogar aquela pelada e tomar aquela cervejinha. Portanto, é uma coisa socialmente adequada, só que esse adequado pode trazer a longo prazo uma série de prejuízos, não só para o próprio indivíduo e sua família, mas para todos nós da sociedade. Perfeito. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um bom dia, bom domingo, fique com Deus e até a próxima, amigão. Já esperando a próxima, Heleno, um bom domingo a toda a família Tupi, uma semana feliz para todo mundo. Tchau, querido. Show do Heleno Rotai.